Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos a celebrar o segundo domingo da Páscoa, também conhecido como o domingo da Misericórdia, e vamos, por isso mesmo também, não obstante hoje os condicionalismos que faz com que a nossa Assembleia esteja um pouquinho mais reduzida, mas o que importa é que nós não deixamos mesmo assim de estar aqui e de participar nesta celebração. E por isso, e para que a celebremos dignamente, reconheçamos que somos pecadores. Agora nós iremos ser aspergidos com a água benzida na vigília pascal e logo que sintamos a água que é aspergida, nós podemos fazer o sinal, podemos benzer-nos logo após esta expressão que vai acontecer. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, poeira alto. Glória a Deus na terra e no céu.
misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai a nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizaram-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Cada vez mais gente aderia ao Senhor pela fé. Uma multidão de homens e mulheres, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em carros, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam-os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Empurraram-me para cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Foi Ele o meu Salvador. Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos. A mão do Senhor fez prodígios. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é
leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro, nas tripulações, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta que dizia: escreve no livro que vês e envia-o às 7 igrejas. Voltei-me para ver quem era a voz que me falava, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com um cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele poisou a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoarmos os pecados serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje
Como disse há pouco, o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Misericórdia, e o Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, o domingo da Misericórdia, como já referi, coloca-nos também a nós dentro do cenáculo. Não são só os discípulos que estão no cenáculo fechados, cheios de medo. Nós também. Coloca-nos dentro do cenáculo, naquela sala fechada, com os discípulos cheios de medo. O ressuscitado aparece no meio deles. Não há porta, não há janela, não ao longe, no meio. E esta é já a primeira interpelação forte que a Palavra de Deus nos deixa hoje. Cristo quer estar no meio da nossa vida, no meio dos nossos dias, no meio das nossas rotinas, no meio das nossas decisões, das nossas dores, das nossas alegrias. Não como o adorno, como um crucifixo que se traz ao pescoço, mas uma presença, ou uma presença decorativa. Ele está no centro, o coração da nossa existência. E como é que ele se dá a conhecer? Mostrando-lhes as mãos e o lado. Jesus ressuscitado não esconde as chagas, não as apaga. Ele mostra-as. As suas chagas são sinais de identidade. Não são feridas abertas, são feridas glorificadas. São marcas do amor até ao fim. E então podemos perguntar por que razão é que o ressuscitado traz as chagas? E isto, a resposta é muito simples. Porque ninguém pode conhecer verdadeiramente Jesus sem tocar as suas feridas. Porque não há fé verdadeira sem passar pela cruz. Sem mergulhar na dor do mundo e permitir que Cristo toque as nossas próprias chagas. Tomé é o espelho de muitos de nós. Não estava com os outros. Faltou, tal como hoje muita gente faltou ao cenáculo. E porque não estava lá, não viu, não acreditou. É um aviso claro a quem se afasta da comunidade. Quem se afasta da comunidade perde o encontro com o ressuscitado. Mas Jesus volta por causa do Tomé, por causa de mim, por causa de ti, por causa de nós, por causa de todos. E oferece. Põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crente. Reparemos, Jesus não condena Tomé. Jesus convida-o a tocar. A fé não nasce do medo de errar, mas do encontro com a misericórdia. Meus amigos, só quem toca as chagas de Cristo e se deixa tocar por Ele é que pode verdadeiramente testemunhá-lo. Só quem o coloca no meio, no centro da sua vida e não na periferia, é que pode dizer como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Vejamos bem, Tomé não faz uma declaração de doutrina. Não diz, eu creio que tu ressuscitaste. Ele antes diz, meu Senhor e meu Deus. É um grito do coração. É um grito de quem o conheceu, mas sobretudo de quem o reconheceu no meio da dor
retocamos nós as chagas de Cristo. Nos irmãos que sofrem, nos que têm fome, nos doentes, nos abandonados, nas nossas próprias feridas. Na Eucaristia, onde o Cordeiro imolado se oferece, no corpo dado e no sangue derramado, na palavra que fere, mas que também cura, na comunidade reunida ao domingo, onde o ressuscitado se põe no meio de nós. O Papa Francisco, que ainda ontem se despediu de nós, o Papa Francisco, dizia eu, diz que a misericórdia é o segundo nome do amor. E que a Igreja deve ser um hospital de campanha que acolhe, que cura, que reergue. Mas como testemunhar Cristo num mundo ferido e tantas vezes indiferente? Testemunham quem o colocou verdadeiramente no centro da sua vida. Não nos discursos bonitos, não nas tradições vazias, mas no coração, na verdade do dia a dia, no amor concreto. Eu estou mesmo a terminar e por isso, esta semana, deixemos que o ressuscitado entre no nosso cenáculo, mesmo que as portas do nosso coração estejam fechadas. Deixemos que Ele mostre as chagas, toque as nossas feridas e nos diga: a paz esteja contigo, convosco, com todos, todos, todos. E digamos-lhe com fé renovada: meu Senhor e meu Deus. Sim, só quem tocou Cristo pode testemunhá-lo. Só quem se deixa tocar por Ele pode levá-lo aos outros. E só quem o coloca no meio da vida é que vive com um verdadeiro discípulo. Que assim seja. Creio em só Deus. Irmãos e irmãs, nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pedindo pela Igreja e pelo mundo, e a cada invocação nós vamos responder: pela ressurreição do vosso Filho, ouvimos, Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvimos, Senhor. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvimos, Senhor. Para que os responsáveis no governo das nações trabalhem, sem perderem a coragem, pelos mais pobres e por maior justiça, oremos, irmãos.
Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-vos, Senhor. Para que os pobres e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ama e lhe dê a conhecer o Evangelho, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-vos, Senhor. Para que Jesus, que esteve morto, mas agora está vivo, e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-vos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo, oremos, irmãos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-vos, Senhor. Eu peço também pelo António Manuel Pires Correia de Carvalho, pelo José Novo, no 8º aniversário, pela mulher, pela Maria Diolinda Dias de Carvalho e marido, José Rodrigues da Costa, também pelo José Lopes Coelho Marinho, pelo Jorge Parente, por todos aqueles que são lembrados na nossa celebração e que nós temos no nosso coração também. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua Páscoa e inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação que sempre nos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição surgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz.
sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para nos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja que está aqui em Espinhel, de toda a Igreja espalhada por todo o mundo, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo, Dom António Moiteiro, todo o clero, toda a vida. Dias de Carvalho e marido, José Rodrigues da Costa, também o José Lopes Coelho Marinho, o Jorge Parente e todos os nossos que queremos também lembrar e que não esquecemos. Tende misericórdia de nós todos, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, e os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo Adriano, e também Bernardo, Pedro, de Juto, Otão e Acúrcio, Mártires em Marrocos, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vida de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis só os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que nos toca, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que foram lembrados nesta manhã, por todos os nossos, por aqueles que não foi dito o nome, mas que estão no nosso coração, dá-lhes, Senhor, eterno descanso. Descansa em paz. Amém.
concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas, por Cristo Nosso Senhor. Amém. Sentai um bocadinho. Olha, antes de mais nada, e antes que me esqueça, eu quero agradecer publicamente à Dorisa, que mesmo sendo a responsável pela dinamização da Eucaristia ao sábado, para os de catequese, mesmo sendo casada, se disponibiliza para criar condições para que haja pelo menos, já nem digo um número tão significativo como já houve, mas para que haja um número significativo e suficiente para que haja acólitos. E perante a resposta afirmativa que ela deu quando foi abordada nesse sentido, para saber até que ponto poderíamos contar com ela, nomeadamente nos cânticos, ela e o marido acabou por dizer que sim. E mesmo estando ontem como esteve, está hoje como está, agora numa outra função, a função de acólita e a função de coordenadora dos acólitos que porventura possam existir. E por isso eu peço às mães e aos pais, se calhar mais às mães do que aos pais, porque nestas coisas, de facto, às vezes há umas certas destrinças que não levam a lado nenhum, mas se não são vocês a meterem o bichinho, não há hipótese a pessoa. E é uma pena. Imaginem a nossa celebração, que é tão vista, agora vamos esperar que esta coisa, porque se não funcionar, não podemos estar, porque às vezes vai abaixo, às vezes a internet aqui já não é muito fraca. E portanto, se não, mas é como digo, se não houver de facto este amor pela Eucaristia, que passa por estas coisas, passa por aqui. Passa por aqui, levantamos cedo e vamos com gosto, porque eu vejo que as pessoas vêm com gosto. Vocês estão aqui com gosto. Mas que não haja esta ideia, hoje não é o casal de Lauro, hoje não é o casainho, hoje não é o Oronho, hoje não é a Piedade, hoje de facto não é para dela. E andamos nisto, quando ao fim e ao cabo, isto devia ser todos os domingos. Estou a falar chinês. Eu estou a falar convosco porque sei que posso contar convosco. E posso contar convosco com a vossa presença aqui, como gostaria de contar com, embora evidentemente que, por exemplo, estão aqui o Tiago, quando é que saíste? Foi há aqui 3 anos? Para aí 3, 4. Eu não tenho vergonha de estar aqui. Ouçam, eu tenho paciência. Mesmo que depois, já sabe como é que é. A gente vai dizer, mas logo com estas coisas. Mas se não houver abordagem, então é que não há nem nem não é? É assim, nós vamos passar de novo pelas catequeses e eu peço aos catequistas que metam de facto esta coisa no coração dos catequizandos e dos vossos filhos, para que realmente a nossa Eucaristia seja ainda mais um ponto de encontro com o nosso Deus, que nos quer tocar, que nos quer abrir o coração, que estas coisas todas eu não sei dizer mais nada. E portanto, a gente vai continuando a abordar as pessoas, é só para sabermos isso. E depois temos aqui um grupinho, eu não sei como é que é, e depois posso me enganar, não interessa, se enganar é só 1 ou 2 vezes, e depois não pega. E por isso, obrigado mais uma vez, Autoriza, porque acho que é nestas coisas que se vai vendo um pouquinho da fé que a gente vai tendo, ou não tendo. Olhem, eu hoje tenho a festa lá em Travassou com os escuteiros todos da região da Aveiro, são perto de 800 ou 1000.
que eles vai estar lá o nosso bispo também a celebrar a missa às 3h30 no lugar de baixo, que é o lugar do Parque de Nossa Senhora do Amparo. E portanto, para dizer o quê? Para dizer que relativamente a esta semana, aquilo que vos chama a atenção na segunda-feira, eu acho que já vos disse isto, mas é só para repetir. Na segunda-feira, na igreja de Águeda, os padres e as pessoas todas das paróquias do Arciprestado de Águeda são convidados e convidadas a participar nesta Eucaristia de ação de graças pelo dom do pontificado de Francisco. Não é o 7º dia, nem o 8º, o número não interessa. É sobretudo dar graças a Deus pelo Papa que nos deu. E a gente viu ontem que tudo quase parou para ver aquilo que aconteceu. E portanto, nós, se puderem estar lá, é às 9h, na igreja de Águeda. É uma celebração que não é da paróquia de Águeda, é do Arciprestado, em que todos são convidados a estar. Eu depois, na quarta-feira, tenho Eucaristia em Travassul. No dia 1 é feriado, no dia 2, sexta-feira, em Oz da Ribeira. No sábado, Molinare, tomar no dia 3. Para quem não sabe, Molinare é um comprimido para ver se eu não me despisto tanto. E mais o quê? Eucaristia em Travassul às 5, aqui às 6h15, e depois também tenho a festa da Senhora da Graça em Paradela, e pronto. E de hoje a 8 dias, no dia 4 é o dia da Mãe, e portanto com as missas às 9 horas aqui e também com as bodas de ouro do Armando e também da Maria Amélia. Depois às 10h15 em Oz da Ribeira tenho a Eucaristia, às 11h30 em Travassul, e depois às 4h tenho a festa no Casinho de Baixo em honra de São José Operário, às 4h. Eu sei que vocês queriam mais avisos, tenham paciência, mas já não há mais os avisos por hoje. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, isto é também para vocês que estão não sei onde. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Ainda foi a tempo.